Bom dia para você que está aqui comigo para o nosso devocional de hoje. Nós vamos começar hoje o nosso 7º devocional. Que bênção, né? Estamos conseguindo avançar nesses 30 dias de devocional. São 30 dias que nós vamos conversar aqui sobre Deus abraça as minhas emoções. Se você não assistiu os outros dias, é só você entrar nesse link aqui, que esses devocionais estão sendo salvos todos lá dentro do nosso YouTube. Então hoje é o 7º dia que a gente vai conversar sobre esse assunto, e esse devocional está dividido em 3 partes. Essa primeira parte, a gente está falando sobre Deus me encontra nas minhas dores. É o assunto que a gente está abordando dentro desse devocional. E o devocional especificamente de hoje fala quando a culpa me persegue. Então nós já conversamos, né, sobre vários personagens bíblicos. Então a gente já conversou sobre Ana, já falamos sobre Agar, já falamos sobre Esther, né? Ontem a gente falou sobre a mulher que tinha o fluxo de sangue, que tinha hemorragia. E hoje a gente vai falar sobre uma outra personagem bíblica muito interessante, que a gente vai encontrar a história dela lá em João, né? Mas antes da gente começar o nosso devocional, o que a gente sempre precisa pegar, né? Ó, a nossa Bíblia, que é onde a gente vai ler a história de hoje. Pegue aí o seu caderninho que você separou, né? Então, quem ainda não começou o devocional, ou se você já começou mesmo, e ainda não fez isso, separe lá um caderninho, um livrinho, porque o nosso devocional tem uma reflexão guiada para você escrever algumas coisas, né? Anotar algumas coisas. A gente também vai precisar, ó, de papeizinhos, post-its, né? Para a gente poder fazer a nossa tarefa do dia, a nossa ação prática. Porque aí a gente escreve algumas coisinhas. E esse é um papelzinho que a gente vai descartar. E, claro, a sua caneta para você poder fazer essa tarefa, né? Então, bora começar o nosso devocional de hoje. Então, o devocional Deus abraça minhas emoções. Nessa primeira parte, a gente está falando sobre Deus me encontra nas minhas dores. E hoje falaremos sobre quando a culpa me persegue. São 30 dias de devocionais, estamos no 7º dia. Se você ainda não assistiu os outros, entra aqui nesse link para você poder acompanhar esse devocional maravilhoso que a gente está fazendo. E para a gente começar, nós vamos orar, pedir que o Espírito Santo de Deus venha estar conosco, nos auxiliando para a gente compreender o que ele tem a falar conosco nesta manhã. Vamos orar? Te agradecemos, Senhor, por mais esse dia, por esse 7º dia do nosso devocional. E te pedimos que agora o teu Santo Espírito fale conosco, para que nós possamos compreender a tua palavra, e nós possamos sair daqui refrigerados pela tua graça, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. Hoje nós vamos ler, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia aí comigo, no livro de João, que está no Novo Testamento, João, o capítulo 8, e nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 11. Me acompanha aí. Jesus, no entanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo se reuniu em volta dele. E Jesus, assentado, os ensinava. Então, os escribas e fariseus trouxeram à presença dele uma mulher surpreendida em adultério. E fazendo-a ficar em pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Na lei, Moisés nos ordenou que tais mulheres pudessem ser apedrejadas. E o Senhor o que tem a fazer? A dizer, eles estavam de isso tentando-o para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como eles insistiam na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar uma pedra nela. E inclinando-se novamente, continuou a escrever no chão. Mas eles, ouvindo essa resposta, foram saindo um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher em pé diante dele. Levantando-se, Jesus perguntou a ela: Mulher, onde estão eles? Ninguém condenou você? E ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus disse: Também eu não a condeno. Vá e não peques mais.
Essa é uma história muito profunda, né? Temos várias explicações ou vários aprofundamentos de autores cristãos a respeito dessa história. E a gente tem um entendimento de que essa situação, ela não foi uma situação aleatória, né? Ela foi uma situação criada pelos próprios fariseus, né? Pelos próprios líderes religiosos, justamente para que pudessem, né? Como se fosse uma cilada para Jesus. Então, essa mulher tinha sido induzida a esse pecado, né? Ela não tinha ido praticar esse ato sozinha, para começar, né? Porque se ela estava adulterando, tinha outra pessoa com ela. Mas essa outra pessoa não foi colocada em jogo, né? Apenas ela. Por quê? Porque eles tinham o intuito, né? De colocar Jesus numa situação difícil, onde as pessoas pudessem acusá-lo de alguma coisa. E essa mulher, né, que foi pega nesse ato de pecado e levada diante de Jesus, né, ela não estava bem, né? Ela foi com o coração pesado. E Jesus estava pregando para as pessoas. Jesus estava no meio de muita gente, tinha muita gente ao redor dele. Ela teve a vida dela exposta, né? Ela foi levada lá para ser humilhada, para ser motivo, né, de escárnio e motivo também de ódio e punição pública, né? Eles resolveram fazer um julgamento ao vivo, né, da vida dessa mulher. Ela carregava muita culpa, ela carregava medo, né? E a condenação da sociedade, a condenação da própria consciência, porque ela sabia também que ela estava errada. Ela sabia que aquele não era um ato que ela deveria praticar, afinal ela era judia também, né? Ela não era gentil, ela não era de outra nação, então ela conhecia também os mandamentos de Deus, os quais né, que eles trouxeram para Jesus, falaram então, Jesus na lei, né? Então ela era uma mulher que carregava uma condenação já dentro dela mesma, da consciência dela. E Jesus, quando viu essa mulher, ele não viu ela como aqueles homens viram, como uma mulher surpreendida em adultério e que merecia a morte. Jesus viu ela como alguém que precisava de ajuda, como alguém que precisava de perdão e que precisava ser protegida, né? Precisava ser vista e compreendida também. E então, ao invés de apedrejar essa mulher, né, e fazer cumprir aquela lei ao pé da letra, o que Jesus fez, né? Ele viu essa mulher. Ele não só olhou para ela, ele viu quem era ela, ele acolheu ela e ele ofereceu o perdão para ela. E Jesus queria mostrar, através dessa experiência, que a graça dele é maior que o nosso passado, que a graça dele é maior que os nossos pecados. Então, muitas vezes, a gente vê alguém errando, né? E o nosso primeiro intuito, né? Nossa primeira iniciativa é condenar. Olha, tá errando, tá fazendo, né? E nós, como seres humanos, somos muito justiceiros, né? Mas Jesus, ele veio e morreu aqui para provar que a graça e o amor de Cristo são possíveis de cobrir, né? De apagar os nossos pecados. E que a lei pode ser cumprida sim, né? Ele morreu porque a lei precisava ser cumprida. Mas justamente porque ele cumpriu a lei através da sua morte, a graça dele hoje é capaz de nos perdoar. A graça dele hoje é capaz de cobrir, né, a multidão dos nossos pecados. E ele pode nos acolher. E às vezes o pecado, né, a situação que a gente está vivendo nem é agora. Às vezes essa situação já aconteceu, ela está no passado, né? Deus não vai ignorar a nossa culpa. Ele não faz de conta que ela não existe, né? Ele falou para a mulher:
vá e não peques mais. Ele estava dizendo, olha, eu sei o que você fez e eu estou falando para você não fazer mais. Mas ele vem ao nosso encontro, né? Ele não ignora a nossa culpa, mas ele vem ao nosso encontro para quê? Para nos condenar, para falar para a gente, olha, você está errado, né? Você vai ter que pagar por isso, não. A missão de Jesus é perdoar e restaurar. Então ele perdoou, né? Quando ele disse para ela assim, ó, também eu não te condeno, o que ele estava dizendo, eu perdoo você, né? E ele disse, vai e não peques mais, ou seja, a partir de hoje você precisa ser uma nova criatura, ou seja, a graça de Cristo, ela nos perdoa e ela nos restaura. Então é para isso que a graça existe. Deus não vai ignorar a nossa culpa, mas ele vai vir ao nosso encontro, nos perdoar e nos restaurar, e foi isso que Jesus fez com essa mulher adúltera. E agora nós vamos fazer a nossa reflexão pessoal, né, em cima deste assunto. Você vai pegar o seu caderninho aí e você vai anotar, né, essas reflexões, certo? Então, nós falamos da mulher adúltera, mas vamos falar agora de nós, né? Então, quais culpas do passado ainda te acusam hoje? O que será que aconteceu? O que será que você fez? O que será que alguém fez contra você e você carrega esse peso ainda, né, de culpa hoje, né? Talvez tenha acontecido já há bastante tempo, ou talvez aconteceu ontem, mas você carrega esse peso junto com você. Quais são esses pesos, essas culpas que você carrega? Anote aí no seu caderninho. E como você tem reagido diante da sua própria falha? Nós sabemos quando a gente erra, né? Nós temos consciência da nossa culpa, da mesma forma que aquela mulher tinha consciência da culpa dela. Mas como você tem reagido diante dessa culpa, diante dessa falha? Você tem se condenado, como as pessoas têm feito com você? Você tem se escondido de Deus por causa disso? Você tem desistido de ir à igreja? Você tem desistido de orar? Você deixou de falar com alguém? Você deixou de conviver com uma família, com amigos? Quando essa falha vem na sua mente, né? Esse seu pecado dança na sua cara, né? Como você se sente? Como você tem reagido a isso? O que você tem feito com essa culpa, com esse sentimento da sua falha, né? E o que você deseja fazer, né? O que você acredita que Jesus deseja fazer na sua vida em relação a essa culpa? Talvez essa última pergunta eu já posso te responder. Jesus deseja fazer como ele fez com a mulher adúltera. Ele deseja te perdoar e ele deseja te restaurar. Esse é o desejo de Deus para você. É. Então escreva aí no seu caderno, né? Você já escreveu quais culpas você carrega, né, que te acusam hoje? Como você tem reagido a essa falha, né, a sua própria falha? E coloque aí o que Jesus deseja fazer na sua vida em relação a essa culpa. Ele deseja te perdoar e te restaurar. Este é o plano de Deus para a sua vida, para a minha vida, com relação às nossas falhas, às nossas culpas, às nossas negligências. Enquanto você vai escrever, nós vamos também orar. Vamos falar com Deus a respeito dessa situação. Então eu convido você, se você puder, tornar a sua cabeça, fechar os seus olhos, se não onde você estiver mesmo, se concentre e nós vamos orar. Senhor Jesus, eu entrego a Ti as culpas que me perseguem,
Ajuda-me a acreditar no teu perdão e a não viver mais do peso do meu passado. Tira de mim a vergonha e dá-me a paz que vem da tua graça. Eu quero recomeçar em ti, Senhor, todos os dias. Em nome de Jesus eu te peço. Amém. Nós vamos louvar, eu convido você a louvar comigo, falando sobre o perdão de Deus, sobre a sua graça, a sua graça restauradora. Enquanto nós louvamos, eu quero que você diga, repita para você, que você aceita o perdão de Cristo e escolhe recomeçar com Ele, recomeçar nele. Que você possa aceitar o perdão que Ele tem disponível para você e possa recomeçar em Cristo. Eu convido você, nesse momento, a louvar comigo. Eu me deparei com aquele mestre escrevendo, com o dedo no chão, ouvindo os fariseus a lhes falar que a lei de Moisés me condenava por meus erros, mas nenhuma pedra ele pegou para me apedrejar. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim, amor, mas mesmo assim, amor, com a frase atire a pedra, quem nunca pecou, ele me perdoou, ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Eu e você somos aquela mulher. E Jesus, aquele Jesus que perdoou aquela mulher, continua sendo o mesmo Jesus que perdoa eu e você. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim, amor, mas mesmo assim, amor, com a frase atire a pedra, quem nunca pecou, ele me perdoou, ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? Que no lugar da morte vida me ofertou. O cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Eu não te troco por nada, não há espaço para mais nada. Todo vazio que havia em mim hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença que eu havia em mim
minha vida foi transformada. Eu não te troco por nada. Não há espaço para mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada, Jesus. A minha alma buscava e nada me completava. A sua presença é o que faltava em mim. Minha vida foi transformada. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte e vida ele me ofertou. Ele é o Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. E esse é o Jesus que Maria, né, que aquela mulher adulta, encontrou. E esse é o mesmo Jesus que está hoje chamando você e chamando a mim, para que nós possamos entregar a Ele a nossa culpa, a nossa falha, o nosso pecado, porque Ele quer nos perdoar e nos restaurar igual Ele fez com aquela mulher. E a ação prática de hoje vai ser você pegar o seu post-it, o seu papelzinho, ó, e você vai escrever nesse papelzinho a culpa que você carrega. E você vai entregar essa culpa para Deus em oração. Escolha perdoar a si mesmo, assim como Jesus te perdoou. Jesus já te perdoou. Você precisa agora perdoar você mesmo. E você precisa aceitar o perdão de Jesus. E com esse papelzinho que você escreveu, a sua culpa, a culpa que você carrega, e você vai entregar a Deus, depois você vai fazer algo que vai simbolizar um novo começo. Você pode apagar, rasgar esse papelzinho, ou guardar em um lugar seguro como lembrança de que você foi perdoada. Eu já escrevi o meu aqui. E hoje eu vou rasgar. Para eu me lembrar que as minhas culpas, Jesus já pagou. Jesus já carregou. E eu já fui perdoada. Escreva aí no seu papel. Entregue a Deus em oração. E você vai viver um novo começo em Cristo. Vamos declarar em voz alta aquilo que Deus deseja para mim e para você nesse dia. Eu quero declarar sobre a sua vida. E você pode repetir comigo essa declaração sobre a tua vida também. Vamos lá. Deus me perdoa, me liberta e me dá um novo começo. Eu não vivo mais pela culpa. Eu vivo pela graça de Cristo. Eu sou amada, eu sou aceita e eu sou restaurada. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor perdoe você, Ele já perdoou. Mas que você aceite o perdão e seja restaurada de todas as culpas, de todas as falhas que você tem carregado. O Senhor abençoe a tua vida. Obrigada por estar aqui mais esse 7º dia do nosso devocional. Lembrando que é um devocional que a gente vai fazer durante 30 dias falando sobre o tema Deus abraça minhas emoções. Essa primeira parte a gente vai falar sobre Deus nos encontrar, né? Deus me encontra nas minhas dores. Então, se você ainda não assistiu os outros, né? Provavelmente você está assistindo agora no YouTube. Nessa playlist estão já os 6 dias anteriores. E estaremos postando todos os dias o devocional aqui. Às 7 horas da manhã, ao vivo, no Instagram. E se você não conseguiu acompanhar no Instagram, assista depois, né? Separe um tempo, reserve um tempinho. Como vocês viram, é um devocional que ele é rápido de ser feito. Se você quiser fazer mais tempo, se você quiser levar mais tempo,
meditando na palavra de Deus, né? Mas em meia hora você consegue fazer esse devocional para começar o seu dia na presença do Senhor, para começar o seu dia restaurada, restabelecida, sentindo-se amada pelo Pai. Então, eu convido você a acompanhar com a gente os outros devocionais, tanto os próximos que virão, quanto os que já passaram, que talvez você não tenha visto. Então, clica nesse link aqui, que você vai ser direcionado ao YouTube, onde tem os outros 6 devocionais que nós já fizemos, e você vai poder acompanhar os próximos também, né? Ao vivo comigo, 7 horas da manhã aqui no Instagram, ou depois você assiste lá no YouTube. Não esqueça de, quando clicar no link, se inscrever lá no nosso canal, ativar o seu sininho para você poder acompanhar os devocionais e outros vídeos que nós fazemos lá também. Deus abençoe sua vida e nós nos vemos amanhã, 7 horas da manhã aqui, para a gente fazer o nosso 8º dia de devocional. Deus abraça minhas emoções. Deus abençoe você e até amanhã.